Começando por pensar aqui um pouquinho, que eu gosto muito de simplificar ideias mais complexas com diagramas que facilitam a assimilação e a visualização de ideias. Então existe toda uma preocupação com as fake news, que dizem eles, estão preocupados que as pessoas sejam enganadas, que recebam desinformação. E então nós, se pensarmos um pouco, as desinformações, as mentiras, porque fake news quer dizer informações falsas, ou seja, são mentiras. As mentiras e os processos de desinformação têm muito mais eficácia se forem aplicados numa população que não está consciente. Uma população que desde criança encontra um sistema educacional, tanto a nível do sistema de educação quanto do sistema mediático, logo do sistema familiar, comunitário, que não permite que ela desperte a sua consciência para fazer perguntas-chave sobre a sua própria existência. O que sou eu? O que faço aqui? Onde estou? Como funciona isto tudo que está aqui? Como chegou até hoje o modo como isto está tudo funcionando? E então o sistema, e simplesmente educacional, ele não cria nas crianças e nos jovens, porque são os grandes alvos, é a população de criança e de jovens, porque é muito mais fácil manipular, controlar, programar a mente da criança e do jovem. De um adulto já é mais difícil. Então uma população consciente que aprendeu a pensar por si mesma, ela reconhece e identifica muito mais facilmente fake news. Vou aqui mudar o cursor para que possamos todos ver melhor para onde é que eu estou apontando. Ok. Então uma população consciente que aprendeu a pensar por si mesma, que nasceu num contexto social que a motiva, a incentiva a buscar por si própria, a buscar a poesia da vida, porque a criança busca poesia, ela não busca pensamento concreto. Acompanhar toda essa trajetória, desde o pensamento mais abstrato e subjetivo que as crianças têm, de um mundo imaginário, acompanhar toda essa trajetória até a criança despertar o pensamento mais objetivo. Não deixar a criança dentro daquela pessoa morrer, manter viva a poesia dentro dela, manter viva o gosto pela vida, pela beleza da vida, gostar de respirar, de correr, de saltar. Uma população consciente que aprendeu a pensar por si mesma, ela muito mais facilmente reconhece e identifica as fake news, mentiras, informações falsas. Uma população que está social, política e naturalmente desperta, naturalmente é o conhecimento sobre as forças da mãe natureza para recuperar e manter a saúde e gerar energia. Uma população que esteja mais desperta em relação a todos estes conhecimentos, ela não vai ser tão enganada por fake news. As fake news, as notícias falsas e as mentiras, elas não vão conseguir chegar a elas.
Então o sistema hoje em dia, ele não investe, e há muito tempo que não investe, num sistema educacional que desperte os indivíduos e as populações. Que ensinem as pessoas a ter um pensamento crítico, a examinar as informações que chegam até elas. Aliás, o sistema retira das pessoas o tempo e a energia para fazer estudos mais profundos sobre onde nós estamos e como funciona. E como chegamos aqui. O próprio sistema está sugando o tempo e a vida das pessoas para que elas não possam ser cidadãos conscientes a nível social, a nível político, a nível da mãe natureza. Por isso é que as fake news chegam tão facilmente às pessoas. Porque as pessoas não aprenderam a examinar as informações que chegam até elas. E isto aqui é a base que está em todo este processo. Então o sistema, em vez de se sentir motivado a encontrar sistemas educacionais, sistemas de instrução, sistemas de orientação, de acompanhamento do crescimento das crianças e dos jovens, para que aprendam a pensar sobre si mesmos, sentir, observar o mundo ao seu redor, o sistema simplesmente vai pela via da proibição, da regulamentação, da criação de normas e regras, sem se preocupar com a mente das pessoas. Porque, como eu costumo dizer aqui, já há muito tempo que eu digo isso, a mente das pessoas é o primeiro, o principal e o último território onde esta guerra está acontecendo. Essencialmente, a guerra que está acontecendo no mundo é uma guerra pela mente das pessoas, pela percepção da realidade. As coisas só podem estar a ser instauradas do jeito que estão sendo instauradas. A nova ordem mundial de controle tecnológico absoluto, suprimindo a liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade de pensamento e de crença, só pode estar sendo instaurada com o consentimento da população. E o consentimento da população é algo que é mental. A pessoa mentalmente está consentindo que tudo isto esteja sendo instaurado. E ainda contribuindo e ajudando a que isto esteja sendo instaurado. Porque ela, desde criança, que a percepção de realidade dela tem sido manipulada através de programas de controle mental e engenharia social, engenharia do consentimento, que há muito tempo são estudados pelas agências do Estado, do governo de diversos países, para controlar e manipular a percepção de realidade das populações. Então o que nós vemos é que a real defesa contra as fake news não está sendo feita. Não está nem sequer sendo mencionada por ninguém. Que é o despertar da consciência das pessoas, a clarificação mental de pensar por si mesmo. E outra questão que acontece aqui é quem é que vai definir isto que está aqui no meio, que é a fronteira entre a mentira, ou seja, a fronteira entre as fake news e a liberdade de expressão, de pensamento, de crença, de percepção, de opinião. Quem é que vai definir esta fronteira que está aqui? Porque todo o meu trabalho, para quem conhece o meu trabalho, é um trabalho baseado em documentos oficiais de fontes primárias nacionais e internacionais, de instituições nacionais e internacionais, mas ele é acompanhado de uma visão que revela a agenda internacional por trás de todos esses documentos. Eu procuro mostrar um padrão que existe em todos esses documentos. Ora, será que pode ser considerado fake news o trabalho que eu estou fazendo? Poderá ser considerado desinformação, porque eles negam o sistema, o mesmo sistema que está querendo criar estas leis de controle, é um sistema que nega a existência de uma agenda internacional para a criação de um governo global de controle tecnológico absoluto, com restrição da liberdade de expressão, da liberdade de ir e vir, liberdade de pensamento, liberdade de crença, que está substituindo o princípio de somos todos inocentes até prova em contrário, por somos todos potenciais criminosos e terroristas e, mais recentemente, somos todos potenciais portadores e transmissores de doenças perigosas.
que justificam o controle tecnológico absoluto e a restrição da liberdade de expressão, de pensamento, de ir e vir, de crença. Então, quem vai definir onde é que está esta fronteira? Vamos examinar um pouquinho mais. Todos nós temos uma esfera de conhecimento. A nossa esfera de conhecimento, ela, perante o infinito do conhecimento que existe, ela é sempre um quase nada. Né? Se nós examinarmos bem o infinito de conhecimento que existe, por muito maior que se... Ou melhor, o infinito de desconhecido que existe, por maior que seja o nosso conhecimento, é sempre um grão de areia. Mas quanto maior for a nossa esfera de conhecimento, maior a superfície de contacto com a ignorância. Quanto mais cresce a nossa esfera de conhecimento, mais cresce a nossa superfície de contacto com a ignorância, com o desconhecido. Então, quanto mais nós sabemos que não sabemos. Mais nós tomamos consciência que não sabemos. Mais nós vamos tomando consciência sobre quais são os pontos sobre os quais nós somos ignorantes. Então o sistema, para poder controlar, reparem a volta que nós estamos dando para examinar profundamente toda esta questão da Lei 2630 das fake news. Nós precisamos entender tudo o que está por trás dessa lei. O sistema, essencialmente, ele procura controlar a percepção da realidade das pessoas. O sistema procura controlar a mente das pessoas. O que elas pensam, o significado que elas dão ao sucesso, o significado que elas dão ao ser alguém, o significado que as pessoas dão à felicidade, à qualidade de vida. E o que nós vemos hoje é a maior parte das pessoas correndo atrás de um estilo de vida que supostamente é de qualidade de vida, que é a felicidade, que simplesmente está destruindo o planeta. Ou parte do planeta. Tudo devido a um programa de controle mental que acontece desde o início. Hoje em dia o sistema sabe muito bem que para controlar a mente das pessoas hoje, para que as pessoas acordem de manhã e escolham construir o sistema de nova ordem mundial que está sendo construído, porque o sistema está construído essencialmente pelas pessoas, porque sem o povo este sistema não consegue ser construído. O sistema sabe que é preciso controlar o passado, a percepção do passado e a percepção do futuro. Então, para haver um controle das escolhas das pessoas hoje, o modo como a pessoa vive, as escolhas que ela está fazendo, o estilo de vida que ela está construindo, aquilo que ela deseja para os seus filhos, aquilo que ela deseja para si própria, a visão de futuro que ela tem da sua própria vida e da vida daqueles que ela ama, é preciso controlar a mente dela. Então, o sistema sabe que primeiro precisa controlar a memória dela. Ou seja, a versão histórica de países, grupos de interesses, de eventos, de pessoas. O sistema sabe, precisa manipular, controlar a memória da pessoa. Ela não pode entender a verdade histórica de como é que nós chegamos aqui. Se ela não entende a verdade histórica de como nós chegamos aqui, então ela não consegue entender com clareza o contexto onde ela está inserida. E as coisas que estão sendo decididas a nível político. Assim, eles manipulam o sonho da pessoa. Se ela não consegue entender como chegou onde está, se as escolhas dela estão sendo baseadas numa história falsa, essas escolhas também estão sendo baseadas num sonho, numa visão de futuro que é incutida nela. E isso tem a ver com os princípios do sucesso, do que é ser alguém, do que é felicidade, qualidade de vida, tudo coisas no futuro. Existe um controle mental muito forte e o alvo principal é a percepção do passado e a percepção do futuro, para que possa haver uma manipulação da percepção do presente. Ora, tudo isto só é possível suprimindo, oprimindo, censurando a liberdade de expressão. Porque trabalhos como este que eu faço aqui
não estão de acordo com o que o sistema quer. E isto auxilia as pessoas a pensarem para as suas próprias cabeças, para as suas próprias mentes. Como eu digo imensas vezes, também eu estou transmitindo programas mentais. Só que não são programas de controle, são programas de libertação mental. Que são revelados, eu revelo que são programas, tudo isto está aqui, esta percepção, por exemplo, com este diagrama, é um programa mental, percepção da realidade. E eu, ao dizer que é um programa mental de percepção da realidade, a pessoa que está recebendo toma consciência do que está acontecendo e ela tem muito mais liberdade para escolher se aceita ou não aceita, para examinar com mais profundidade o que está sendo dito e revelado a ela. Havendo uma manipulação, um controle do passado e do futuro e do presente, nós vemos que o sonho fica condicionado, a memória distorcida, omitida ou apagada. Então o que nós vemos hoje acontecer é um sistema de educação que gera crenças. Ele não gera conhecimento, também gera conhecimento, mas não só, gera muitas crenças. Hoje em dia o sistema educacional gera cada vez mais conhecimento sobre cada vez menos. A pessoa vai sendo especializada em pontos cada vez mais específicos, ela vai tendo cada vez mais conhecimento sobre cada vez menos coisas. Nós podemos ver isso no sistema educacional, a pessoa tira especializações, ela vai esquecendo toda a avalanche de informação que recebe e que tem que decorar na hora para fazer os testes, e ela vai afunilando, focando todo o seu conhecimento numa especificidade. E ela vai sabendo cada vez mais sobre cada vez menos. O holístico, que é uma palavra da nova era, essa percepção mais universal é colocada de lado. E toda essa realidade ao redor daquele ponto específico sobre o qual ela tem muito conhecimento, tudo o resto ao redor são crenças. E todo este sistema de crenças sobre o que é ser alguém, sobre o que é qualidade de vida, a felicidade, tudo isso aí gera comportamentos. Os comportamentos repetidos geram cultura. E a cultura gera um sistema educacional. É um ciclo vicioso. O sistema sabe muito bem como manipular todo este ciclo vicioso para manipular a percepção de vida das pessoas, a percepção da realidade das pessoas, para que possa gerar comportamentos. Estes comportamentos são o que está criando o sistema atual da nova ordem mundial. De uma forma mais detalhada, a educação é também uma forma de cultivação. A educação é cultivo. E não é por acaso que cultivo tem a ver com cultura, com agricultura. É a cultura, está-se cultivando a mente, está-se lançando sementes, mas neste caso são sementes venenosas, de ervas daninhas, que geram antivida, geram processos sintéticos virtuais cada vez mais competitivos e destrutivos e de conflito entre as pessoas. Mas é um sistema de cultivo mental. O sistema educacional ele não está incentivando o indivíduo a ser um criador, um gerador da sua própria realidade, um examinador profundo sobre a sua percepção de realidade e de vida. O sistema simplesmente está cultivando pessoas. As pessoas, as crianças, os jovens, na escola, nada mais são do que produtores e consumidores futuros. Todos estão sendo preparados para serem produtores e consumidores das transnacionais, que vamos ver a seguir. Então, essencialmente, o que nós vemos no sistema educacional são campos de pessoas. Em vez de ser campo de trigo, campo de soja, em vez de serem aqueles desertos verdes que nós vemos, são campos de cultivo de pessoas. São cultivos mentais de pessoas que são julgados ali para serem, não para aprenderem a pensar sobre as suas próprias mentes, sobre a sua própria realidade, a ter um pensamento independente, mas para serem cultivados, programados mentalmente para se tornarem bons cidadãos, produtores e consumidores das transnacionais.
Este sistema de cultivação cria formas de pensar e de sentir, de percepção da realidade. E são estas formas de pensar e de sentir, de percepção da realidade, que geram o sistema de crenças. As pessoas acreditam que as coisas chegaram aqui, a história é algo. As pessoas acreditam que estão inseridas num qualquer sistema que não é o sistema verdadeiro. Poucas pessoas conhecem realmente o sistema onde estão inseridas. E o sistema de crenças leva ela a ter uma visão de futuro também manipulada. E todo esse sistema de crenças geram comportamentos. E os comportamentos nada mais são do que exemplos para as crianças. O comportamento dos pais, dos adultos, são exemplos educacionais muito mais do que as palavras para as crianças e os jovens. Então estes exemplos são a melhor forma de cultivação e de educação. A maior parte dos jovens e das crianças, as crianças não tanto, mas os jovens, eles não estão sonhando com um estilo de vida diferente daqueles que estão vendo na televisão e que veem os pais tendo o apartamento, a casa, o trânsito, o carro, conta no banco, todo esse sistema. A maior parte das crianças não estão, nem dos jovens, estão vendo um futuro diferente do que isso. E estão caminhando para a construção, eles estão sendo programados para construir um sistema cada vez mais sintético, virtual, de condensação populacional. Porque o problema do mundo não é o excesso populacional. O problema do mundo é a condensação populacional. O excesso de pessoas no mesmo lugar. A maior parte do planeta está vazio. E o incentivo das transnacionais e todo este sistema de controle é que as pessoas se concentrem todas nos mesmos centros urbanos. É muito mais fácil de controlar, de manipular as pessoas assim. Então o que nós vemos é também um ciclo vicioso de corporações, estas transnacionais, que patrocinam os políticos, estes políticos que geram estas leis, como a lei da privatização da água, a lei das fake news, a PEC 10 de 2020, que se tornou depois na emenda constitucional, se não estou em erro, 106 de 2020, né, que proporciona o roubo de mais de 4 trilhões e meio de reais. Estas leis que são propostas, estas emendas constitucionais, simplesmente são criadas por políticos. Mas estes políticos são patrocinados por transnacionais, corporações. Logo, estes políticos que apresentam estas emendas constitucionais, estas propostas de lei, eles não as criam aqui no Brasil. Eles recebem elas vindas do exterior. São modelos civilizacionais, mecanismos pré-fabricados que chegam aqui ao Brasil para construir uma realidade que nada tem a ver com os bens e o bem do Brasil. É completamente alheia ao bem da nação Brasil. Ora, todos estes políticos, quando recebem esses modelos, essas propostas de lei alienígenas que vêm do exterior, eles simplesmente, uma das áreas que eles focam é o condicionamento da educação, ou seja, é o condicionamento da percepção da realidade das pessoas. Essencialmente, a educação cria produtores e consumidores dos bens e serviços das transnacionais que financiam os políticos, que criam os modelos educacionais, que geram produtor. É um ciclo vicioso. Para nós conseguirmos ter um pensamento crítico, pensar pelas nossas próprias mentes, primeiro de tudo convém conseguir entender, ver, a perceber estes ciclos viciosos de programação mental, de percepção da realidade. Até que ponto é que os nossos pensamentos são nossos? E chegou no final destas imagens. Pensava que tinha mais, mas afinal 4. Eu achava que tinha outra. Aqui, não. Então, meus amigos, essencialmente, esta é a base de manipulação que está por trás das fake news. As fake news, elas não aparecem aqui por qualquer coisa. Vamos ver aqui que a viagem é boa hoje. Então, nós vamos aqui olhar dentro de todas estas percepções que foram trazidas aqui para nós entendermos de que forma é que o sistema está manipulando a nossa percepção da realidade, como é que o sistema está manipulando os nossos sonhos,
como é que o sistema de controle está manipulando a forma como nós estamos construindo o mundo